Uma vitória em cima agora da Tombense. E o Cruzeiro também vai ganhando corpo. Palmeiras ou Cruzeiro? Qual é o time, o elenco mais forte hoje para você, Edmundo? Os dois gozam do mesmo prestígio, né? Prestígio que eu digo assim, mantém as suas bases e trazem jogadores de forma pontuais. O Palmeiras até mexeu menos, trouxe mais jogadores, mas mexeu menos, né? O Cruzeiro perdeu o lateral esquerdo, chegou um lateral direito, chegou um centroavante, enfim. Mas eu gosto muito desse time do Mano Menezes e com a chegada do Fred, ele ganha um jogador que ele não tinha na temporada passada e que talvez não deu ao Cruzeiro a possibilidade de disputar o título do Campeonato Brasileiro. Acho que se ele tem um centroavante de área, um fazedor de gols, ele poderia não só ter ganho a Copa do Brasil, mas também poderia disputar o Campeonato Brasileiro. Acho que esse o objetivo principal é a Libertadores, claro, né? Que como é que fala? É um ciclo que os times brasileiros têm traçado. Copa do Brasil, Libertadores, Mundial, né? E acho que a chegada do Fred é para isso. Com todo respeito a alguns campeonatos, né? O Mineiro é um campeonato que, se bem usado que eu digo, você usar ele para preparar o grupo para o restante da temporada, ele é mais propício a isso. E acho que é isso que tem feito o Mano Menezes e Rafinha, Thiago Neves, Fred, né, os principais jogadores estão dando conta do recado. Bem lembrado. A gente olha muito para o Fred pela importância, pela polêmica da cláusula. Ele já disse que não volta para o Atlético, que vai cumprir. Aí resta saber se o Cruzeiro vai pagar ou como vai pagar os 10 milhões da cláusula rescisória do Fred com o Galo. Mas essa é uma outra história. O Fred chama atenção por ser dos grandes centroavantes da história do futebol brasileiro, com gols marcados, recordista em campeonato de pontos corridos, etc. e tal. Mas o que o Rafinha tem feito de gol, o que o Arrascaeta está colocando a rapaziada na cara do gol, o que esse ataque se mexe e confunde a marcação adversária é uma grandeza. Essa pergunta que você fez no começo sobre Cruzeiro e Palmeiras, só vou lembrar lá no começo do programa. Assim, a discussão do elenco a gente vai ter durante um bom tempo, mas nesse momento a discussão do time o Palmeiras é o único time da Série A com 100% nessa altura do campeonato. O Cruzeiro sofreu, em alguns momentos, sofreu ontem para virar o jogo. Também o gramado não ajudou, a iluminação não ajudou. Tudo jogou contra no jogo de Ipatinga contra o Tombense. O Campeonato Mineiro, ele mudou a fórmula. Isso foi muito ruim para o campeonato. Você pega o Atlético, que jogou com o time reserva contra o Vila Nova e perdeu, e que jogou com o time titular hoje e empatou com o Patrocinense, está em 4º lugar, mas classificou 8º. De 12 vão classificar 8. Então dá tempo para o Atlético se recuperar, dá tempo do Cruzeiro se estruturar mais ainda. O Cruzeiro está mais forte hoje, tá. E o América também. O América começa bem o ano fazendo um bom campeonato. São os dois primeiros colocados com 10 pontos. Ozinho, eu posso até quebrar a cara, viu? E a gente faz isso muitas vezes aqui, se expondo a opinar o que a gente acredita que vai acontecer, mas eu boto fé no Cruzeiro para a temporada. Mas você não vai quebrar a cara com isso não, porque já era uma boa equipe. Aquilo que a gente falou do Corinthians, que eu falei do Corinthians, esse time do Cruzeiro também. O mesmo treinador, uma base de equipe, se reforçou, trouxe um centroavante, né, que dispensa comentários. O Fred, é um cracaço de bola. Então é uma equipe forte para o ano. Vai ser campeão? É difícil falar. Está na Libertadores, só um vai ser campeão. Mas que entra como um dos favoritos, sim. Tem um elenco forte para a temporada? Tem. E não só o Cruzeiro, mas todos os clubes estão se preparando, porque a gente está discutindo isso aqui muitas vezes. Não tem tempo para fazer a pré-temporada, usa-se os campeonatos regionais. E o campeonato mais forte é o paulista, porque os times de menor investimento, esses se montam melhor. Agora, nos outros estados, a diferença para as equipes grandes é muito grande, né? Então eles vão usar mesmo. O Atlético está fazendo isso. O Grêmio ainda não jogou com o seu time, está lá na zona de rebaixamento. A gente deve falar do Grêmio ainda aqui no programa, mas com certeza quando voltar o time titular ainda vai dar tempo de classificar, porque também vai classificar 8 também. O Tombense está classificando, o Tombense está em 8º lugar.
E tá classificando nesse momento. Até o Galo, que a gente já vai falar do Atlético, que tropeçou de novo, não corre. Não. A crítica é muito dura em função dos adversários para quem o Atlético tem perdido pontos. Agora, não se justifica se a gente olhar para a tabela, para efeito de classificação dos 8 que avançam para a próxima fase. E aquela coisa, todo mundo fala, o campeonato regional, não, se ganhar, ninguém dá importância sim. Você vê como os treinadores já estão pressionados, né? O Oswaldo é cobrado, o Dorival é cobrado, enfim. Mas é um início de temporada, tem que ter uma certa cautela para a gente fazer qualquer tipo de comentário e também saber que esses treinadores estão montando as suas equipes para ter um ano melhor. Então tem que dar crédito a eles. Hashtag é Fox Sports. A reação do banco na comemoração do gol do Fred chamou a atenção, diz aqui o Everton. Todo mundo feliz pelo gol que pode desencantar o Fred agora, né, voltando a vestir a camisa do Cruzeiro. O Robinho Silva Júnior diz aqui, o Cruzeiro com Fred e Thiago Neves pode chegar mais longe na Libertadores do que outras equipes. Ele aposta. Enfim, os torcedores seguem participando com a hashtag Fox Sports pelo Twitter. A reação do banco, né? O que você ia dizer, PVC? Eu te interrompi? Não, era a história do Atlético, que o Atlético perdeu para o Vila Nova no meio de semana, mas perdeu, não fazia 11 anos que não perdia para o Vila Nova, mas perdeu com o time reserva. Hoje empatou com o time titular. Então, dos 4 jogos, o Atlético jogou 2 com o time reserva e 2 com o time titular. É preciso ter essa medida para entender. É incrível que ninguém faz essa conta, né? A gente já fez aqui algumas vezes. A pré-temporada desse ano é metade do que foi no ano passado, no ano retrasado, em 2015. Desde 2014 que foi. Quer dizer, a gente vinha evoluindo, a gente vinha melhorando. Andamos para trás. E isso pega na montagem da equipe. Você tem menos tempo, não é só para preparar fisicamente, que é um fator fundamental. Você vai jogar bem se você estiver bem fisicamente. Mas não é só isso, é também tempo de treino, sabe? Você já começa com 4 jogos e quarta domingo, que dia que treinou? O dia que você montou. E o Atlético mudou bastante, né? O Atlético, a gente tá vendo o Cruzeiro que mudou. O Rafinha já estava lá, o Fred é novidade. O Bruno Silva jogou hoje com o Ariel, ontem com o Ariel. O lateral esquerdo, né? O Egídio voltou. Mas assim, você mudou 3 peças. Edilson. De um time já pronto, 4 peças. O Atlético tem o Roger Guedes, que é novidade. O Atlético tem o Ricardo Oliveira, que é novidade. Tem o Arouca, que é novidade. Tem o Samuel Xavier, que é novidade. Mudou bastante. E com menos, teoricamente, perdendo qualidade. Vai ter um trabalho para montar. Se o Oswaldo vai conseguir montar ou não, é outro problema. Mas em 4 jogos, 2 com titulares, não dá para ter certeza. Vamos para o jogo do Galo, então. O Atlético